Sejam muito bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou falar sobre as minhas 8 melhores leituras de 2020. Meu nome é Juliana Mazioli e esse é o Admirável Livro Novo. Roda a vinheta. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. É sério. Depois de muito tempo afastada, eu decidi falar um pouco sobre uma coisa boa que aconteceu em 2020. Assim como eu tenho certeza que para a maioria das pessoas aqui vendo esse vídeo, 2020 foi um ano terrível. Para mim também foi. Eu fiquei em casa a quarentena inteira e eu ainda estou de quarentena, caso isso ainda fique assim no ar. Eu fiquei longe dos meus amigos, da minha família, de várias pessoas. Eu perdi uma pessoa muito importante para mim nessa quarentena. Eu tive aula online, o que não foi nada fácil. Eu surtei 1000 vezes. E mesmo em meio a tantas coisas ruins ao fim do mundo, eu ainda tirei um tempinho para ler. Foi o meu único escape nessa quarentena. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui fizeram o mesmo. Então, eu resolvi trazer aqui as 8 melhores leituras de tantas que eu fiz que mais me deixaram pensativas e me levaram para uma realidade paralela que existe na minha mente e as personagens continuam vivos na minha imaginação, mas eu queria trazer eles aqui pra vocês. Só lembrando que eu vou falar sobre as minhas 8 melhores leituras, então eu vou falar mais do que eu achei de cada livro e não uma resenha. Esse vídeo não é sobre resenha, é só sobre as minhas impressões mesmo. Então, vamos começar pelo primeiro. Tomem água. Ah, e outra coisa, a maioria dos livros aqui, quer dizer, com exceção de um livro, todos os livros que eu li foram no meu Kindle, que sumiu, tá por aí, saiu andando, criou asas, mas eu vou colocar a capa dos livros aparecendo pra vocês, então é isso. O primeiro livro dessa lista que eu trago aqui pra vocês agora é O Peso do Pássaro Morto, da autora Aline Bay. Esse livro foi bastante curtinho, mas o peso que ele traz foi muito grande. Sério, quando eu comecei a ler ele, eu achei que fosse só mais uma história mais tranquila, mais leve, porque eu não li a sinopse dele quando eu peguei ele pelo Kindle Unlimited, e eu achei que fosse ser uma coisinha leve, né? Apesar de estar falando o peso do pássaro morto. Mas ele foi muito mais pesado do que eu achei que seria, e eu tenho certeza que o que não faltou foi gente nesse mundo se identificando com esse livro, infelizmente. O que não é uma coisa normal, não é uma coisa saudável, mas que não estava ao alcance dessas pessoas escolher o que queriam. E esse livro me fez pensar bastante sobre como pequenas coisas mudam a nossa vida de uma maneira repentina e a gente nem esperava, a gente fica se perguntando, meu Deus, como foi que isso aconteceu? E sabe, uma coisa tão significante se torna tão cheia de significado depois de um tempo, quando é uma coisa, independente se for uma coisa ruim ou boa, mas no caso desse livro foi uma coisa ruim, então foi uma coisa pequena, mas que trouxe tanta coisa que me dá angústia só de lembrar. Mas eu achei muito interessante essa leitura e eu super indico. É super rápida a leitura, é um livro bem curtinho, eu terminei de ler em pouco tempo, sério, no mesmo dia. E é isso. A segunda leitura que eu vou trazer aqui é Garota em Pedaços, da autora Kathleen Glasgow. Esse livro, assim como o outro, me deixou surpresa com a história dele, porque eu também pulei de cabeça sem saber absolutamente nada sobre o livro. E quem já leu sabe que você já começa o livro sem saber o nome da personagem, sei lá, a idade dela, onde que ela tá. Então é uma coisa que a gente vai descobrindo no decorrer dos capítulos. E é uma coisa que eu gosto bastante nos livros, saber as coisas depois, ver
ler flashbacks, histórias que a personagem está pensando ou lembrando, enfim, eu gosto bastante. Só que, da mesma forma da leitura anterior, foi uma história que me pegou bastante surpresa, porque eu não esperava o peso que ela fosse ter. E foi um livro que me deixou bastante pensativa sobre diversos assuntos. E eu adorei ler ele. Assim, foi tão forte, mas tão verdadeiro. E eu só queria fazer um alerta que em alguns momentos, para pessoas sensíveis e tudo mais, ele pode trazer alguns gatilhos, então talvez não seja bom. Se você tá lendo esse livro, Garota em Pedaços, e você sentir um desses gatilhos, pare. Ou então continue com outra pessoa, sei lá, uma leitura em conjunto para você poder falar sobre esse livro com outra pessoa, mas não deixe que ele te pegue de uma forma que não pode ser saudável para você. O terceiro livro é O Inferno, de Dan Brown, que tá aqui. E pra quem me acompanha desde o primeiro vídeo do canal, sabe que foi uma das leituras que eu mais gostei. E eu não poderia deixar de trazer ele. Eu não vou falar muito, já que eu já falei bastante coisa sobre ele no primeiro vídeo do canal. Mas foi uma leitura que, assim, eu me lembro quando eu tava lendo ele, que foi logo no início da pandemia. E por ele falar sobre vírus e tudo mais, transmissão, enfim, peste negra, eu tava associando muito isso na minha cabeça, e na época que eu tava lendo, claro, e eu fiquei, meu Deus, é exatamente assim que tá acontecendo. Mas no final não teve nada a ver. Quem leu sabe, e se você ainda não leu, eu super indico que você leia, é muito bom, sério. E eu ainda não assisti o filme, diga-se de passagem. O quarto livro que eu trago aqui foi Um Dia, de David Nichols. E eu já tinha assistido o filme antes, então quando eu comecei a ler o livro, eu já sabia tudo o que ia acontecer, ou quase tudo. Eu já tinha uma boa impressão do que seria o livro, mas mesmo assim foi uma delícia ler, eu gostei demais. E eu sei que tem muita gente que não gosta da forma como o livro foi escrito, de só retomar de um em um ano cada capítulo, etc, e ficar perdido. Mas eu super adorei a forma como o autor traz isso. Sério, pra mim foi um ponto positivo do livro. E como eu já falei, né, eu gosto quando o personagem tá falando e ele vai lá e recapitula alguma coisa que já aconteceu, ou ele tem um pensamento. E isso é uma coisa que acontece também em Inferno, inclusive. Então, é uma característica minha de leitura, é uma das coisas que eu gosto. Então, eu não poderia deixar de gostar disso também, desse livro. E nossa, eu adorei. Adorei demais Um Dia. Então, super indico também. Todos os livros que eu vou falar aqui, eu já tô indicando porque foram os melhores. Então, relevem eu falar que eu tô indicando porque eu vou indicar todos. O quinto livro é Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. E esse livro bombou esse ano. Esse ano não, no ano passado. Por causa do filme que saiu no Netflix, Por Lugares Incríveis. E, na verdade, eu só li o livro porque eu vi o filme, que foi uma indicação da minha amiga. E eu adorei o filme, mas quando eu soube que tinha o livro dele, que ele era baseado em um livro, e eu vi uma foto de uma página que a pessoa tirou foto da citação lá que ela tava querendo mostrar, e eu pensei comigo mesma, meu Deus, eu preciso ler esse livro, sabe? Aquela coisa que você fala, meu Deus, quero ler esse livro. E uma das coisas que me chamou a atenção foi os capítulos serem divididos em pontos de vista entre o Theodore Finch e a Violet. E eu adoro quando os capítulos vão alternando entre quem conta as coisas, o ponto de vista de cada personagem. E essa foi uma das coisas que mais me fizeram querer ler o livro. Então, eu comecei a ler o livro e eu tenho muitas memórias boas com ele, porque eu
comecei a ler ele nos últimos dias de aula antes da pandemia pegar pesada aqui no Brasil. Então as minhas memórias lendo esse livro são indo e voltando da faculdade, no ônibus cheio. Mas são memórias felizes mesmo assim, quando eu ainda podia sair livre, quando eu ainda podia sair. O sexto livro é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. E, meu Deus, eu nem consigo dizer o quanto eu amei esse livro. Eu não consigo dizer o quanto eu amei esse livro, sério. Eu comecei ele achando que ele tava, sei lá, chato, tava entediante e tudo mais. Mas eu não sei qual foi o ponto de start que me fez ficar ficcionada nesse livro, querendo ler ele e não largando por absolutamente nada. E, meu Deus, foi tão forte, sabe? Eu lembro que eu tava lendo ele e eu ficava com o coração aflito, sem saber o que ia acontecer em seguida. E, cara, foi muito forte. Não tem outra palavra pra descrever esse livro senão forte. Eu adorei demais essa leitura. E eu adorei o final também, que é uma coisa que geralmente eu não gosto nos livros. Mas eu adorei o final. E, sério, 5 estrelas, foi perfeito. Eu não tenho absolutamente nada a falar, a não ser que eu adorei. Todos os personagens, a construção que a autora fez de cada personagem e a forma como eu me afeiçoei a eles, mesmo sendo um personagem muito chato. Mas eu amei cada um deles. Cara, 5 estrelas pra todo mundo. O sétimo livro que eu vou falar é esse daqui, Persuasão, da Jane Austen. E eu acho que todo mundo aqui já deve saber o quão apaixonada eu fiquei por esse livro, de tanto que eu já falei dele nesse canal. Foi, sério, o top 3 livros que eu mais gostei de ler nesse ano. E só lembrando que essa ordem que eu coloquei aqui foi completamente aleatória, tá? Não tem nada a ver, tipo, do sétimo até o primeiro vai ser o que eu mais gostei. Não, foi só que eu fui jogando e tal. Foi aleatório mesmo. Então, todos aqui são 5 estrelas. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas eu adorei demais esse livro. Eu amo romance de época. E ainda mais Jane Austen. Então, foi tudo pra mim. Eu não sei o que falar. Eu acho que se eu falar tudo que eu sinto por esse livro, eu vou ficar aqui até amanhã de manhã falando. Então, deixa só essas poucas palavras mesmo. E o último livro, mas não menos importante, o 8º livro dessa lista, Teto para Dois, da Beth O'Leary. E nossa, esse livro também ficou bem famosinho desse último ano. E não foi por pouco, não foi em vão. Cara, a leitura mais gostosa de 2020 foi esse livro. Sério, se você tá procurando uma coisa leve, divertida e descontraída pra você ler, leia Teto para Dois. Tudo bem que tem seus momentos de seriedade e com razão, é completamente perfeita essa história, cara. Sério, vai sair uma resenha sobre esse livro em breve. Eu já tô contando aqui os segundos, mas vai sair em breve. E eu super indico ele. Eu comecei a ler, era, sei lá, final de tarde, e eu passei a noite inteira lendo. Não me orgulho de falar isso, mas também não me arrependo. E eu terminei de ler, e eu fiquei olhando assim pro livro. Meu Deus, eu não acredito que acabou. Entende? Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Claro que eu repus meu sono depois, mas é isso. Foi muito bom mesmo. Eu super indico. Sério, tem pitada de seriedade, pitada de comédia e romance nas medidas certas. E esse livro me pegou de uma forma que eu não esperava, mas eu adorei. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Além disso, não se esqueça de seguir
a página do Admirável Livro lá no Instagram, que é @admirável-livro. E pra quem quiser me seguir também é @admirável-juliana, porque eu sou uma pessoa admirável. Ok. E o mais importante, não se esqueçam de usar máscara e higienizar suas mãos com álcool em gel. A vacina saiu, mas o corona ainda não, gente. Por favor, se protejam. É isso, até o próximo vídeo. Tamo com encontro marcado, hein? Próximo vídeo. Câmbio e desligo.